Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula nós vamos dar continuidade no assunto estrutura de dados. Pessoal, como eu havia dito na aula passada, nessa aula agora nós vamos dar um exemplo um pouco mais elaborado, ainda relacionado à estrutura de dados. Eu vou abrir aqui um novo arquivo, tá? Então eu vou aqui em Scripts, cap02, vou selecionar, vou criar aqui um novo arquivo, Script, avançar, nossa 21ª aula, né, 21, vou colocar aqui estrutura, aqui eu vou dar o nome de commodity, que a gente vai criar uma estrutura chamada commodity, ok? Vamos lá, eu vou entrar aqui no site do MQL5 e aqui em estruturas a gente percebe, ó, então aqui em referência, né, estruturas, constantes e numeradores de estruturas, aqui em estrutura de dados, a gente percebe que a gente tem uma série de estruturas já definidas, como eu falei na aula passada, e nessa aula a gente vai ver como declarar as estruturas e como usar as estruturas de dados, tá? Essas estruturas de dados aqui, elas são muito importantes e ao longo do curso a gente vai ver a maioria delas, principalmente quando a gente estiver falando de robôs de investimentos, a gente vai usar uma série delas e a gente vai usar com muita frequência. Então vai ficar bem claro o funcionamento delas, principalmente do MQL Rates aqui, ó, a gente percebe que eu vou entrar aqui só para a gente dar uma olhada. O MQL Rates, a gente tem uma estrutura de dados declarada, né, que tem essas características aqui. A gente consegue pegar a informação do preço de abertura, né, do preço da máxima, da mínima, do preço de fechamento. Tem outras estruturas de dados, como por exemplo a MQL Tick, por exemplo, que a gente pega informações do preço de bid, de ESC, do último preço, e o último preço de cotação, né? Então a gente tem uma série de estruturas de dados aqui definidas pela linguagem MQL5, que é muito importante quando a gente estiver tratando com robôs de investimentos, e a gente vai usar isso ao longo do curso. Mas como eu disse, nessa aula agora a gente vai entender como funciona a declaração e a definição da estrutura de dados e como que a gente usa ela, tá bom? Então vamos lá, eu já criei o nosso script aqui, o nosso script que a gente vai usar, e eu vou declarar uma estrutura chamada commodities, tá? Vou abrir e fechar as chaves aqui, e aqui eu vou criar as variáveis, né? Vou declarar as variáveis que farão parte das características da commodities. Então vou criar aqui cotação, vou criar do tipo string, vou colocar cotação. Vou fazer o seguinte, pessoal, vou entrar aqui no site da B3, tá? E a gente vai pegar as características, eu vou digitar aqui B3, para a gente não inserir dados fictícios. Eu vou entrar no site da B3 e vou pegar os dados reais já das commodities, tá bom? Para a gente dar um exemplo um pouco mais real. Aqui em produtos e serviços, eu vou entrar aqui em commodities, inclusive já estava, né? Mas qualquer coisa você entra aqui em commodities, tá? Eu vou pegar, por exemplo, milho, e aqui em características técnicas, ó, vou entrar aqui. Então vou pegar essas informações aqui, vou criar uma estrutura de dados commodities com essas informações aqui, não todas, mas algumas. Vou usar a tecla do Windows aqui e a seta para a esquerda para separar, para dividir minha tela aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar código, então vou declarar uma variável aqui do tipo string, vou colocar código, vou colocar cotação, vou também declarar uma variável do tipo int, que será tamanho do contrato, vou colocar n contrato. Também vou declarar uma variável que o nome vai ser do tipo double, e ela vai se chamar VM, que vai ser variação mínima de apregoação. Então vai ser VM apregoação, tá bom? Então eu estou aqui com minha estrutura de dados já
definida. É uma estrutura de dados que se chama commodities, tá ok? E com a minha estrutura de dados já definidas, agora eu posso declarar variáveis do tipo commodity, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui para organizar o nosso código, eu vou comentar ele, né? Dar um Ctrl, ponto e vírgula aqui. Estrutura de dado commodities. Ok? Aqui embaixo também eu vou, então, Ctrl, ponto e vírgula para comentar variáveis do tipo commodities. Ok. E aqui eu vou declarar algumas variáveis do tipo commodities, que é o tipo de estrutura de dados que eu declarei lá em cima. Então eu vou criar uma variável aqui, que é uma commodities que é negociada na BMF, que é o milho. Então eu vou criar aqui milho, que ela será do tipo commodities. Milho. Outra variável que eu vou declarar, que também é uma commodity que é negociada na BMF, é o boi. Vou criar aqui boi. Vou criar aqui, ela também será do tipo commodities. Commodities, ok? Então declarei aqui, ó, boi. E agora o que eu vou fazer? Vou comentar aqui, ó. Eu vou definir as características. Definir as características das variáveis. Como que eu faço isso, pessoal? Então vamos lá, eu posso usar variável milho, ponto. Aqui eu já tenho as opções, ok? Então vamos lá. Código. Qual que é o código do milho? Então eu tenho aqui, o código do milho é CCM, que é uma string, né? CCM. Milho, ponto. Eu vou usar cotação. Qual que é a cotação do milho? Também é uma string, né? Então abre e fecha as aspas aqui. Cotação eu tenho aqui. Cotação, ó, é reais por saca. Então vou colocar aqui reais por saca. Ok? Outra característica que eu vou definir para o milho é número de contratos. Número de contratos é um inteiro. Número de contratos é esse aqui, o tamanho do contrato. Eu defini um inteiro, então eu vou colocar 450, né? 450. E o último aqui, milho, ponto, VM, apregoação, né? Que é a variação mínima por apregoação. Que eu vou colocar igual aqui, definir como double, né? E aqui ele mostra, ó, que é de 1 centavo, né? 0,01. Aqui eu defino 0,01, né? Porque o MQL5 ele usa a linguagem internacional, então é usado ponto ao invés da vírgula, certo? Então aqui eu já defini as características do milho. Aqui, inclusive, eu vou fazer o seguinte, ó, definir as características do milho. Ok? E aqui embaixo eu vou copiar esse comentário. Vou colar esse comentário aqui e vou colocar o seguinte, definir as características do boi agora, que é a outra commodity, que é outra variável do tipo commodity que a gente declarou, certo? Então vou colocar aqui, boi, ponto. E agora eu vou colocar o código do boi, né? Vamos entrar aqui agora, vou voltar aqui no site, né? Vou entrar aqui, ó, boi gordo, ver mais, características técnicas. Vou esperar entrar aqui embaixo, características técnicas, e aqui a gente tem as características técnicas da commodity, dessa commodity agrícola, né, que é o boi. Então vamos lá, o código é esse daqui, né, BGI. Então vamos lá, vou definir BGI, ponto e vírgula, boi, ponto, cotação, também é uma string, né? Qual que é a cotação? A cotação é reais por arroba líquida. Então, vou colocar aqui, reais
por arroba líquida, certo? Outra características, boi ponto. Código eu já coloquei, número de contratos. Número de contratos, aqui a gente colocou como inteiro, né? Então são 330. Aqui, ó, 330. Boi ponto. Valor mínimo de apregoação aqui é de 5 centavos, né? Então é 0,05, que eu vou colocar aqui, 0,05. Ok? Legal. Definimos então as características da variável boi, que é do tipo commodity. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir as características. Então eu vou chamar a função print, tá? E vou imprimir da seguinte forma. Vou até maximizar isso daqui, que a gente não precisa mais dos dados do site, né? Vou colocar assim, ó. O código do milho é espaço, e aqui eu imprimo o código do milho, que é milho ponto código, vírgula, e vou colocar assim, e a variação mínima por apregoação é de, e aqui eu vou colocar a variação mínima por apregoação, que é milho ponto VM apregoação, certo? E aqui eu vou colocar a seguinte mensagem: e são negociados, vírgula, e aqui eu vou colocar o número de contratos, então é milho ponto número de contratos, certo? Vírgula, vou colocar um espaço aqui para separar o número de contratos da cotação, e agora eu vou colocar milho ponto cotação. Milho ponto cotação. Tá, e a mesma coisa eu vou fazer para a variável boi. Copiar isso aqui e colar. Só que aqui no lugar de milho vai ser a variável boi, né? Então aqui eu vou colocar o código do boi e aqui é a mesma coisa. Então eu vou colocar aqui boi, Ctrl C, em todo lugar que agora é milho vai ser boi. Vou salvar isso daqui, vou compilar. Ele mostra aqui o 0 erro, 0 warnings. Vou abrir o MetaTrader. Vou limpar aqui a caixa de ferramentas aba Experts e vamos executar a nossa estrutura de dados commodities. Aqui ele mostra, ó, pessoal, o código do milho é CCM e a variação mínima por apregoação é de 0,1 e são negociados R$ 450 por saca, né? Ok? E o do milho e do boi também, ó, o código do boi é BGI e a variação mínima por apregoação é de 0,05 e são negociados R$ 330 por arroba líquida, né? Faltou vírgula aqui e faltou espaço também. Dá pra gente colocar isso lá, né? Deixa eu colocar onde faltou espaço, deixa eu só ver aqui. Depois do valor mínimo de apregoação, né? Valor mínimo de apregoação aqui, faltou espaço, ó. E dá pra colocar vírgula também. Vírgula aqui. Vírgula aqui. Compilar. Vou executar novamente. Variação mínima por... E aqui ele mostra, o código do milho é CCM e a variação mínima por arroba é de 0,01 e são negociados R$ 450 por saca. E do boi é a mesma coisa, o código do boi é BGI, vírgula, e a variação mínima por apregoação é de 0,05 e são negociados R$ 330 por arroba líquida. Faltou o ponto final também, mas aí depois a gente é só colocar no final da frase, ok? E é isso, pessoal. Isso aqui é uma
um exemplo de uma estrutura de dados, né? Não é muito também usual, mas é uma estrutura de dados que ele está mais dentro do escopo do nosso dia a dia, que é de bolsa de valores, né, do mercado financeiro, tá? Como eu disse, quando a gente começar a trabalhar com robôs de investimentos, a gente vai trabalhar bastante em estrutura de dados, aquelas estruturas de dados já definidas pela linguagem MQL5. Tá ok? Na próxima aula, a gente vai trabalhar com a estrutura de arquivos e definição de arquivos, tá bom? Então vejo vocês na próxima aula. Até mais!